Olá, gente, boa tarde. Me chamo Lamenha Júnior, sou contador e tive a honrosa oportunidade de ser convidado pelos idealizadores desse nobre evento para estar aqui presente e discutir com vocês alguns dos principais aspectos do que vem a ser o CPC 16, que trata dos estoques. Mas antes de entrarmos nessa seara técnica, é importante nós comentarmos para todos aqueles que estão nos ouvindo, irão nos ouvir, que a entidade BSSP está de parabéns pela iniciativa. A nobre amiga, contadora, referência, Lieda Amaral, uma das principais idealizadoras do evento, amiga e pessoa profissional pela qual me fez o convite, estão, repito, de parabéns pela nobre iniciativa de iniciar um evento com essa formatação que é de maneira online. Já é sabido por todos que estamos vivendo um momento muito delicado na economia, um momento muito delicado para o nosso país, em todos os setores da sociedade. Então, nada mais justo para nós, educadores, profissionais da contabilidade, estarmos preocupados em estar aí dando vazão, vamos assim dizer, ao conhecimento. É uma atitude muito nobre, em uma moldagem atualmente muito utilizada, que são essas plataformas online. Então, mais uma vez, parabéns aos idealizadores do evento. É muito bom esse tipo de atitude. É um evento muito rico. Eu vi aí fortes nomes nacional na nossa contabilidade. Então, aproveitem bastante. No quesito do nosso tema, pelo espaço de tempo, lógico, não dá para nós tratarmos da imensidão que vem a ser esse assunto dos estoques, mas na hipótese de ter alguma dúvida, existem os contatos dos organizadores do evento, podem mandar posteriormente as suas dúvidas, as suas indagações. Certamente faremos o possível para responder o mais rápido e a resposta com certeza virá. Para nós é uma oportunidade muito importante estar aqui dando valor a cada um dos profissionais de contabilidade e áreas correlatas também inerentes a esse nosso tema. Eu gostaria de começar também antes de entrar na seara técnica, de compartilhar com os senhores uma frase que eu levo para a minha vida pessoal e profissional. É uma frase do Elcio Macedo, é um grande pensador, onde ele diz o seguinte: aquele que não compartilha conhecimento, deixa morrer consigo os frutos da sua sabedoria. Então, é muito importante que a gente tenha sempre essa preocupação e essa condição de estar aí dando ênfase a distribuir conhecimento. Isso é muito importante, eu valorizo demais esse aspecto, tanto na vida pessoal como profissional, repito. Gente, quanto ao nosso tema, eu considero um dos temas, porque a contabilidade ela tem sua importância muito grande em todos os aspectos, aspectos tributários, vivendo essa crise atual, nunca se falou tanto talvez no setor de recursos humanos, setor pessoal, então existem várias áreas importantes na contabilidade. Em se tratando do CPC 16, que diz respeito ao estoque, é importante nós dizermos que a temática ela é relevante demais, até mesmo para com a vida dessa empresa permanecer de uma maneira confortável ou não, de que forma ela vai ser tratada, imaginando o nosso cenário atual. Eu andei lendo textos desde o início dessa situação
Um dos critérios obrigatórios quanto à norma do CPC 16 é avaliar os ativos e os respectivos valores dos estoques. Imaginem o cenário que a gente está vivendo. O desafio que vai ser para as entidades ela avaliar o valor do seu estoque, visto que existem fatores obrigatórios na norma que têm que ser levados em consideração. A exemplo de valor de mercado. Existem segmentos que estão indo muito bem, obrigado. Existem outros que estão completamente parados. Ele vinha numa performance muito grande, na sua natureza e vida empresarial, e de repente, mais precisamente desde março desse ano, ele teve suas receitas paradas, teve sua atividade operacional parada. O mercado ao seu redor, em muitos segmentos também, pararam. Então fica aqui o primeiro ponto de reflexão em relação a essa temática tão importante no que tange os estoques. Como nós vamos avaliar e mensurar o valor de estoque quanto a determinadas entidades. Vejam o desafio que é essa temática do estoque. Independente do que estamos vivendo, estamos, pode-se dizer, ainda no primeiro semestre do ano, várias entidades já fecharam os seus balanços, baseando-se nas suas análises de norma, e é um período, para a maioria das empresas, de reavaliação, controle dos seus estoques. Saindo um pouquinho dessa seara administrativa, a gente pode ir para a seara tributária, do ponto de vista fiscalizatório, por parte, por exemplo, das secretarias da Fazenda, se faz obrigatório para todas as entidades ter um livro e controle de estoque. Agora, por exemplo, para quem trabalha com o chamado popularmente SPED contábil, lá tem um campo específico para configurar e descrever o estoque. Então é muito importante que todas as entidades, vale dizer que não só as de natureza comercial, mas as entidades empresariais, principalmente no que diz respeito à atividade de serviços, ela também tem um estoque. Isso também é regrado pela norma. As entidades industriais têm obrigatoriamente um estoque e um controle. Imagine no quesito dessa última, a turma da indústria, o desafio que é o controle de estoque para uma entidade de indústria, porque é já sabido que ela modifica o valor das suas mercadorias e matérias-primas, ela faz o chamado processo de transformação. Então, para essa última, o controle tem que ser muito bem elaborado, o controle tem que ser muito bem visto. Seus departamentos internos têm que dar uma atenção muito especial a essa temática. Tá? Observa-se que, obrigatoriamente, principalmente no quesito das sociedades anônimas, se faz necessário que haja uma divulgação do seu estoque. Consequentemente, uma divulgação de todas as suas demonstrações contábeis. Mas o estoque se faz aí presente em obrigatoriedade de demonstração perante o mercado. Então já se observa a importância disso aí para a segurança da entidade. Divulgação é algo, vou falar daqui a pouco, é algo externo, público externo em relação à entidade. Porém, se nós formos analisar do ponto de vista interno da entidade, é extremamente seguro que haja um controle efetivo nos estoques. Queria aqui algumas palavras de textos, lendo bastante texto, trabalhos científicos até, quanto a essa norma, esse tema que estamos discutindo, que é o CPC 16 dos estoques, ele fala o seguinte:
existem vários pontos positivos quanto a empresa dar valor e permanecer nesse controle de estoque, sem falar na obrigatoriedade de divulgação. Quais são alguns pontos importantes que é interessante a gente explicitar para todos vocês? Dá uma proteção para você quanto à mudança de preços. Imagine, em um país que ainda é inflacionário nosso, tudo bem, se nós formos lá para a história, a inflação já foi bem pior, mas ainda vivemos um país inflacionário, de uma diversidade de produtos enormes. Hoje a gente tem um valor, por exemplo, de um item alimentar, R$2. Semana que vem ele pode estar 10, depende de vários fatores produtivos, envolvendo toda a cadeia do país. Então, se você tem um controle de estoque, você está apto a se proteger, você, entidade, a se proteger quanto a essas mudanças de preço. É o primeiro ponto positivo que a gente tem que levar em consideração, trazido até no texto do ilustre Martins, autor, respeitadíssimo no nosso país. Você protege de redução no que diz respeito a reduções de demanda. Você tem como saber e ter controle de possíveis redução de demanda. Voltando para o quesito mais complexo, que são as indústrias, por exemplo. Imagine que, de repente, essa entidade privada recebe um pedido imediato para fornecer um determinado material, um determinado produto. E tem prazo. Tudo na contabilidade já é sabido por todos nós. Adentra em prazo. Como ele vai ter condição de fabricar, industrializar, consequentemente fornecer essa determinada mercadoria ou produto, se ele não tem um controle aqui efetivo do seu estoque. Então é mais um ponto positivo, essa questão da demanda, consequentemente do que ele vai ofertar, da oferta também ao mercado. Não há possibilidade nenhuma de você alimentar e suprir as suas vendas se não tiver um controle efetivo desse estoque. Tá? É importante que a gente fale isso, até para a sua cadeia produtiva ter uma eficiência bastante produtiva. Então são palavras-chave aí que a gente, obrigatoriamente, desse tema, tem que trazer para a realidade dos ouvintes, dos nossos ilustres colegas de profissão. Reflete, é claro, um lado positivo nas finanças da empresa. Imagine, por exemplo, uma entidade que não controla um estoque ou não controlou um determinado estoque, ou uma parcela ou uma fração dela, e esse estoque foi perdido por validade, por exemplo, a turma que trabalha no ramo alimentício. Ramo bastante produtivo nesse ponto de vista atual que estamos vivendo. Então perdeu as mercadorias e as matérias-primas porque não houve um controle e elas venceram. Então abalou diretamente as finanças. Qual o planejamento financeiro que eu tenho para adquirir e atender a uma necessidade imediata se eu também não consigo controlar esse estoque? Então as finanças da empresa, elas andam saudáveis também com que haja o controle desse estoque. Importante falar também que um controle efetivo do estoque gera uma satisfação imensa, não só para a empresa, como para o mercado. Quando a gente fala em redução de custos empresariais. Quem não gosta, tanto você, pessoa física, como você, pessoa jurídica, de que haja uma redução nos custos operacionais. Então, se você tem um controle de estoque efetivo, de acordo com principalmente o que tange essa norma do CPC 16, ele deixa lá bem claro as suas regras, você consegue ter um controle e uma redução operacional muito grande. É importante a gente trazer também esse lado positivo, certo? É sabido que o mercado é extremamente competitivo. Tá? Eu lembro lá no meu primeiro ano da universidade, ainda quando estudante, há um tempo não muito atrás, onde se dizia o seguinte: o mercado ele é cruel. Então, para a gente estar preparado para essa crueldade do mercado, também temos que ter um estoque bastante regrado, um estoque bastante controlado. Tá, gente? Então, é um aspecto positivo também para nos proteger desse sistema bastante globalizado e concorrido. Ok?
Falando do cenário mais abrangente, já é sabido também que a contabilidade ela vem sofrendo bastante modificações para que as normas elas fiquem de maneira internacionalmente falando usuais e uniformes, vamos assim dizer. Então o CPC 16 ele vem também tratando dessa normativa e essa preocupação nesse sentido, de normatizar e uniformizar do ponto de vista internacional essa normativa no quesito dos estoques. Algumas entidades, como eu introduzi, elas têm obrigação, a exemplo das SAs, de capital aberto, de divulgar esses estoques. Nesse quesito, eu chamo a atenção, estamos aí em época de várias medidas provisórias, eu nunca vi tanta medida provisória na minha vida juntas, em um cenário e período só. Veio uma medida provisória em 2019, antes de todas essas que a gente está vendo aí, medida provisória 896. Ora, se eu estou obrigado a divulgar o meu estoque, divulgar as minhas demonstrações contábeis em jornais ou livros que sejam diários oficiais de grande circulação. Veja que essa metodologia, hoje em dia, acaba até enferrujando o processo. A gente está trabalhando com papel físico em si, que era um diário oficial. Todo mundo abre diário oficial? Nem todos. Nem todos. Jornais de circulação. Existem ainda sim. Então veio a medida provisória 896 e trouxe para nós uma possibilidade, uma obrigatoriedade, por que não dizer, de divulgar essas demonstrações, divulgar elas em meios eletrônicos, divulgar elas pela internet. No sítio da internet, que indiscutivelmente é a ferramenta utilizada e mais utilizada por todas as entidades, pelo mercado também. Então, foi uma medida importante a gente trazer esse quesito para cá, nesse nosso tema que estamos discutindo. Essa medida provisória 896 de 2019, que dinamizou a elaboração e a divulgação dessas demonstrações financeiras, trazidas e regradas pelo CPC 16 no quesito de estoque. Então, isso foi muito importante para as empresas, principalmente aquelas sociedades anônimas obrigadas a divulgar essas demonstrações. Continuando, alguns dos aspectos que definem o CPC 16 são no quesito de manter e normatizar os seus negócios. Então, ele traz aqui alguns pontos importantes. Principalmente, a gente pensa muito em estoque no crivo das empresas comerciais, tá? Só que ele também nos lembra, o CPC 16, que entidades prestadoras de serviço também têm um estoque. É uma realidade muito existente no nosso país. Estoque não só vem de natureza de empresa comercial. Ele também tange as empresas de prestação de serviço. E tange também, como a gente já falou, as entidades de indústria. Entidades de indústria, essas com um grau de complexidade muito grande, até por existir diversas mercadorias em seus estoques para a composição do seu custo. A indústria também tem esse controle de estoque, tem e deve ter. Mas o que me chamou a atenção nesse quesito, lendo bastante a norma, voltando um pouquinho, foi a questão das prestadoras de serviço ter também e dar ênfase a esse estoque. É o caso como materiais e suprimentos que fazem parte da elaboração e dão base e sustentação à elaboração e andamento da sua prestação de serviço. Então imagine, nós, profissionais da contabilidade, precisamos de vários suprimentos à nossa rotina. A exemplo de equipamentos de informática. Se a gente não tem um controle disso, a necessidade da nossa prestação de serviço continuada ela pode ser comprometida. Então, é bom nós darmos ênfase e chamar a atenção, até incentivar, nós que militamos, eu milito particularmente em escritório de contabilidade já há alguns anos, chamar a atenção dos nossos clientes e parceiros e entidades que damos assessoria a eles, mesmo não sendo de natureza comercial, eles terem esse controle de estoque também. É muito importante da prestação de serviço essa
natureza. Gente, partindo do ponto de vista agora da fiscalização, da classificação dos estoques, é importante que nós façamos desde já uma subdivisão do que vem a ser os tipos de estoque. Então, por exemplo, o que vem a ser os produtos acabados. Indiscutivelmente, a turma da indústria, é bom a gente bater nessa tecla, é um dos ramos que mais exige atenção quanto a esse quesito de estoque. Então, primeiro, produtos acabados. Deve apresentar aqueles oriundos da produção e disponíveis para a venda. Então, classifica e separa o que vem a ser os produtos acabados. O que vem a ser os produtos em elaboração. Esse é extremamente importante, porque ele ainda está no seu período de produção. E necessita que haja, para que ele venha a existir, necessita de um controle de estoque aqui para dar composição a ele. Então ele tem que ser classificado de maneira separada também. O que vem a ser as matérias-primas e os materiais acondicionados em embalagem. Já é sabido que nem todo tipo de estoque a gente pode considerar ele de uma maneira solta, vamos assim dizer. Ele tem que ter um acondicionamento próprio, uma embalagem até de natureza específica. Então é importante a gente separar também esses materiais de acondicionamento e embalagem. Materiais de suprimentos quanto às questões de manutenção. Nem todo material é de linha produtiva do produto, ele também se refere a outros setores da empresa. Então a gente tem que separar também e classificar esse tipo de mercadoria no que diz respeito ao suprimento geral da entidade. E é claro, o que vem a ser as mercadorias para revenda. Temos que dar uma classificação separada também as mercadorias de revenda. Os materiais auxiliares são aqueles que não necessariamente são para revenda. E acoplar também e dar atenção no almoxarifado, que engloba tanto os materiais de consumo geral, como os produtos de expediente e alimentação do pessoal. Então, o almoxarifado aí tem que ser tratado com a tipologia própria também nesse quesito do estoque. Gente, do ponto de vista científico, analisando aqui essa temática, diversos autores eles dão classificações ao estoque, tá? Então, para a turma que gosta e precisa ir para o crivo científico, existem diversas classificações do estoque, tá? Nós, que estamos na parte prática, é importante darmos atenção e ênfase ao que condiz o CPC Técnico 16, tá? A gente que está na seara da universidade, da faculdade, discussão em sala é muito importante. Agora, para quem quer e precisa dar um crivo mais usual, é importante ir para o que diz o CPC 16. A gente já sabe que os nossos CPCs eles são uma matéria bastante discutida, é uma matéria bastante feita com responsabilidade por várias entidades e profissionais do nosso meio. Então, é importante nós darmos ênfase ao CPC 16, é claro, não desprezando a norma científica dos autores. Mas como existe uma diversidade de informações por parte dos autores, acaba ficando o assunto bastante amplo nesse quesito. Então, para o usuário, ele pode acabar até em algum momento ficando indeciso quanto a qual classificação e como utilizar o estoque. E o CPC 16 ele vem justamente para dar um norte específico, um norte mais técnico quanto a esses estoques. O primeiro ponto que ele traz aqui são a mensuração dos estoques. Aí a gente volta aí para a situação atual. Imagine no momento que estamos vivendo, como você vai mensurar um estoque. Levando em consideração o seu preço de custo, levando em consideração o seu preço de venda, que são mecanismos e meios que buscam sempre o valor justo. Imagine hoje, nessa conjuntura atual, como nós vamos chegar ao valor justo. Veja, volto lá, falei isso no começo, mas é importante nós tratarmos aqui o que vem a ser hoje um valor justo.
Então, esse assunto, eu vi grandes nomes da contabilidade agora em meados de abril, março, já discutindo grandes empresas de auditoria, grandes empresas de perícia, discutindo o que vem a ser o valor justo na nossa esfera atual. Como a gente vai chegar nesse valor justo? É claro, tem meios para isso, vários estudos, setores que continuaram com sua cadeia produtiva muito tranquilo, mas existem outros que não. Então, como a gente vai chegar ao valor justo hoje em dia? Tá? Levando em consideração aí a questão do mercado. Tá? Outra coisa importante, trazida também pelo CPC 16, compõe esse valor justo, compreende em, você tem que considerar o valor do seu estoque, é importante a gente dizer, compreende o valor da compra, compreende o valor dos impostos e tributos. Eu não gosto muito, gente, da expressão impostos. Apesar de ser uma expressão bastante utilizada, eu gosto de falar tributos, porque é uma classificação mais abrangente, é uma classificação mais genérica para todo o nosso complexo sistema tributário do Brasil. Então, o valor dos tributos que fizeram composição a esses itens, essa matéria-prima ou a essa mercadoria, ele também tem que compor o valor do estoque. Bem como o preço do transporte, bem como o preço do seguro, o manuseio, enfim, todos os valores que envolveram a composição dele, inclusive os descontos comerciais que vão ser ou foram concedidos sobre eles. Então, observa-se o seguinte, o grau de complexidade que é chegar a esse valor justo. Independente desse cenário que a gente está vivendo, saindo um pouquinho dessa esfera, nós temos que considerar todos esses fatores como composição do valor dos nossos estoques. Ou seja, eu vou até repetir, compreendem o valor das compras, o valor dos tributos, exceto os tributos recuperáveis, é claro, é importante a gente dizer, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e todos os outros produtos acabados e materiais e serviços envolvidos no valor ou na fabricação deste bem. Então, observe como é importante a gente ter essa atenção quanto a essa temática. Eu fiquei muito feliz em poder estar conversando com vocês. Devido ao espaço de tempo, não dá para a gente tratar, repito, com magnitude esse tema, mas é muito relevante para as entidades essa questão do estoque. Muito, muito, muito importante, principalmente o controle e composição deles. É claro, já falei, a questão da relevância na divulgação desses valores. Nós temos que levar em consideração o dispositivo que estabelece essa diretriz do como vai ser essa divulgação do nosso estoque. Então, de acordo com o CPC 16, essas demonstrações acerca dos estoques, elas têm que levar em consideração alguns tópicos muito relevantes quanto a essa temática. Eu vou aqui ler para a gente. Deve levar em consideração as políticas contábeis adotadas para a mensuração desse estoque. A empresa ela tem que divulgar como foram essas políticas, qual foi o critério que ela utilizou para a mensuração dos seus estoques, incluindo, inclusive, as formas e critérios para a valorização utilizada. Primeiro ponto aí bastante importante, trazido pelo CPC 16. Tem que levar em consideração o valor total escriturado em estoque, aquela matéria que a gente tinha discutido agora anteriormente. O valor registrado de outras contas apropriadas pela entidade que fez composição a esse valor de estoque, o item B, trazido pelo CPC 16. O valor de estoque escriturados pelo valor justo, menos os custos de venda. Observe, esse valor justo é uma palavra bastante utilizada nessa temática. O valor dos estoques reconhecido como despesa durante o período. Para as entidades que trabalham, indo agora para a seara da contabilidade tributária, as entidades que trabalham com o regime de lucro real, observa-se, tem que ser reconhecido o valor das despesas durante esse período. Então, despesa é algo bastante considerável no quesito das
empresas optantes pelo lucro real. Lógico, essa temática é muito importante fazer parte desse contexto também. Ele traz aqui no item E o valor de qualquer redução de estoque reconhecida no resultado do período. Ou seja, vários fatores podem reduzir o valor do estoque. Vários fatores. Desde uma pequena perda até uma catástrofe, como tristemente já aconteceu no país, tudo isso deve ser evidenciado para que, porventura, venha a existir uma redução no valor dos estoques. Outro ponto bastante importante é o valor da reversão de qualquer redução do valor do estoque, ou seja, o efeito contrário. Se eu valorizei o estoque, eu tenho também que evidenciar como isso foi feito. E, principalmente, o montante escriturado como penhor de garantias de passivo. Veja bem, o montante que a gente considerou para penhorar o nosso estoque, que venha a se tornar um passivo, também é relevante que haja sua divulgação de acordo com essa demonstração de acordo com o CPC 16. Gente, é muito interessante esse tema, muito interessante. Estou aqui em Alagoas, estado que eu faço parte e milito, moro já desde sempre. A nossa Secretaria de Fazenda, ela vem aprimorando aí no decorrer dos anos a sua exigibilidade quanto ao quesito estoque, aprimorando declarações e obrigações acessórias nesse sentido, seguindo uma tendência nacional. A Receita Federal do Brasil também ela vem trabalhando de maneira aprimorada quanto a esse quesito do estoque. Então, observa-se, é claro, que leva-se em consideração esses demonstrativos e acercas de informação do CPC 16, com toda certeza. É importante a gente dizer ao nosso, partindo lá do ponto de vista, lá de trás, quando a gente estuda a contabilidade básica, a função da contabilidade é orientar os acionistas e administradores das entidades. É importante nós colocarmos sempre nas nossas reuniões de diretoria para com orientação perante eles todas essas temáticas aqui. Porque um item desse, desprezado quanto ao que vem a ser a mensuração e valor do estoque, ele pode dar um efeito muito negativo para a entidade. Então, a função do profissional da contabilidade é estar atento a esses quesitos, principalmente o que vem a ser o valor escriturado no estoque, como chegou nessa mensuração. Eu estava observando aqui um estudo feito há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, em relação às maiores empresas do nosso país, no quesito da divulgação dos seus estoques, em suas demonstrações. Naquela época, ainda poderia e deveria obrigatoriamente divulgar em jornal de circulação, diários oficiais. Então, por uma questão de ética, não acho bom nós mencionarmos nomes, pelo menos por enquanto, mas observa-se o seguinte, que nenhuma dessas entidades, naquele ano do estudo, no ano da pesquisa, ela chegou em 100% de adequação quanto à exposição dessas demonstrações. Então, isso aqui me chamou bastante a atenção. Foi um estudo feito em 2014 e eram divulgações já exigidas pelo CPC 16, em época, e nenhuma das entidades de um crivo, de uma conhecimento respeitado no mercado, entidades SAs, e nenhuma delas conseguiu, em época, chegar em 100% de adequação quanto às demonstrações dos seus estoques. Então, isso aqui me chamou bastante atenção. Bastante atenção. São entidades que possuem, é claro, o controle de estoque, os seus controles rígidos, nesse quesito de norma, nesse quesito de metodologia, e nenhuma delas conseguiu chegar em 100% de adequação. Isso aqui, é claro, é bastante preocupante, é bastante chamativo quanto a essa temática.
Falando de percentual, eles aqui na tabela, eles referenciaram o estudo. Eles disseram o seguinte: teve entidades que chegou em 83% de adequação, entidade que chegou em 89% de adequação. Houve aspectos até, alguns aspectos em 94%, mas em 100% ninguém conseguiu chegar. Então, foi algo assim que me chamou muita atenção nessa pesquisa, lendo matérias para conseguir trazer esse assunto para a gente aqui, nessa nossa temática, que me chamou bastante atenção. Nossa, imaginem as empresas, as entidades de menor porte, de menor vulto. São essas aí que geralmente se espelham nas maiores. E nós, profissionais da contabilidade, baseando-se numa realidade como essa, nós temos que estar bastante preparados e prontos para atender a essa necessidade. Eu achei esse estudo aqui muito interessante. Ele traz a tabela 1, divulgada para análise, onde ele explica direitinho, partindo da análise vertical, de como foi feita a divulgação na existência aí e conhecimento do CPC 16. É importante que a gente chame a atenção nesse sentido, principalmente nós, profissionais da contabilidade, os estudantes que estão aí se preparando para o nosso tão competitivo e complexo mercado contábil, que tem que dar atenção a esse assunto. Por linhas práticas, as entidades elas dão muita ênfase ao setor pessoal, que são setores extremamente importantes, é claro, dão muito valor ao setor de tributação, por existir várias declarações e obrigações acessórias existentes, mas é extremamente importante que a gente volte aqui para a nossa temática dentro das entidades e dê uma atenção e um devido respeito quanto a essa temática do CPC 16 que vem a ser os estoques. Observa-se que empresas que trabalham com grandes setores químicos, setores de siderúrgicas, mineradoras, elas não conseguiram chegar em 100% de adequação. Então isso aqui fica mais um ponto de reflexão que eu trago a essa nossa temática para que a gente reflita, é claro, e sempre busque chegar em 100%. Mesmo que não consiga, a gente tem que, é claro, falar, a gente sabe que é fácil, mas na rotina tão complexa que são a realidade das nossas entidades, a gente tem que sempre buscar o 100%. Colocar isso como foco, ir lá e fazer adequações, fazer várias reuniões, levar em consideração esses principais pontos e aspectos que a gente trouxe aqui, de uma maneira um tanto resumida, devido ao espaço de tempo, é claro, quanto que vem a ser os aspectos do CPC 16. Pensando positivo, agindo e tendo, é claro, a contribuição da gerência da entidade, é totalmente possível que se consiga chegar nesse 100% de adequação, tá, gente? Me sinto honrado, mais uma vez, em estar aqui com vocês. Infelizmente, tem um tempo cronometrado para com esse vídeo, mas desde já eu me coloco à disposição para vocês quanto a possíveis dúvidas ou discussões mais amplas, futuras que seja, quanto a essa temática do CPC 16. Fiquei muito feliz em poder trazer para vocês a evidenciação do que vem a ser essa temática. Temos aí estudos recentes que trazem bastante evidenciação e questões relevantes quanto a essa discussão. É importante que o profissional e nós, educadores, estamos sempre antenados quanto a essa temática, para que a gente possa estar sempre difundindo essa informação e evidenciando isso para os nossos alunos nas faculdades, para os profissionais de contabilidade como um todo. Fico muito feliz de estar aqui, repito, bastante empolgado. Já vi alguns vídeos aí de outros colegas quanto a outros CPCs. Existe aí o CPC que diz respeito à parte de receitas. Os nossos queridos e ilustres colegas trouxeram de maneira muito interessante. Então, mais uma vez, fico grato pela participação, me coloco à disposição. Qualquer dúvida podem mandar para o e-mail da entidade, consequentemente vai trazer para a gente e a gente venha a ter outras oportunidades de discutir. Cuidem-se, fiquem com Deus,
que nós tenhamos aí um futuro mais positivo na nossa realidade e que continuemos sempre estudando essa norma tão bonita que é a ciência contábil. Forte abraço a todos, um beijo do nosso amigo e preocupado com a área e sempre tentando participar aí das nossas temáticas. Forte abraço a todos, cuidem-se, fiquem com Deus.